A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Continuando em João, vá para o capítulo 13. Capítulo 13 do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. João capítulo 13. A perícope dessa manhã, que será exposta, é do versículo 31 ao versículo 35. João capítulo 13, do versículo 31 ao versículo 35. Assim diz a palavra do Senhor nosso Deus. Quando ele saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e glorificá-lo-á imediatamente. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus também agora vos digo a vós outros: para onde eu vou, vós não podeis ir. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Amém. Oremos mais uma vez. Ó Deus, de glória, de verdade, de poder, nós te exaltamos nessa manhã, Senhor, mais uma vez, adorando o teu santo nome, te bendizendo pelas tuas maravilhas, pela graça de estarmos aqui reunidos, atendendo a tua santa convocação, de ouvirmos agora a tua palavra que será exposta, pregada. Ó Deus, que o teu Santo Espírito venha a fazer uma grande obra nessa manhã, que o Senhor venha a revelar a tua glória, manifestá-la grandemente no meio do teu povo, do povo da aliança. Ó Deus, que a tua igreja seja edificada por ti mesmo, pela tua palavra, que o teu nome, ó Deus, seja glorificado, que o homem desapareça por completo, que somente Cristo seja anunciado aqui. Te rogamos, ó Deus, isso, pedindo desde já perdão pelos nossos pecados e confiando, ó Deus, em Ti, que fala através de pecadores, apesar desses pecadores. Assim oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. O que é glória para você? Para o mundo, glória normalmente se refere a momentos de vitória, momentos de grande êxtase, de grande alegria. Um exemplo disso é o que nós vemos no mundo dos esportes. Há alguns anos foi feita uma matéria com relação aos 20 maiores momentos das Olimpíadas, e se você ler aquela matéria, você verificará que os momentos ali listados pelo jornalista sempre tinham a ver, sempre tinham relação com momentos de vitória, momentos de superação, momentos que para eles são chamados assim de gloriosos. Seja uma vitória que aconteceu no final, que não se esperava que acontecesse, já ali revertendo um resultado negativo aparentemente, ou então um recorde quebrado, superado, enfim. Todos os momentos ali listados, assim tidos como gloriosos, tinham isso em comum: momentos de vitória, onde o homem consegue superar as barreiras, as dificuldades, os desafios que são lhe impostos e assim consagra-se, colocando o seu nome no hall da fama, escrevendo o seu nome de uma vez por todas na história do esporte mundial. Mas você já se gloriou por uma bofetada que levou?
Você já se gloriou por uma topada que você deu? Já se gloriou por uma queda que você sofreu? Já se gloriou por ter sido traído? Nessa manhã, meus irmãos, ao nos aproximarmos desse texto, do capítulo 13 de João, do versículo 31 ao 35, nós temos a definição de glória que o mundo dá sendo desafiada. Sim, essa perícope desafia essa definição de glória que meramente se refere a momentos de vitória, a momentos de superação, a momentos onde o homem ele tem ali um momento, uma situação de gozo, de alegria. Esse texto desafia essa definição de glória. Aquilo que você e eu, por muitas vezes, entendemos como uma demonstração de glória, é questionada quando o Senhor Jesus Cristo, nesse texto, olha para a cruz e diz: eis aí a minha glória. Aí está onde eu sou glorificado. Glória não está reservada somente aos momentos de vitória, onde rompemos essas barreiras, vencemos os obstáculos, somos notados pelo mundo, inclusive com olhos de inveja. Não. Glória, biblicamente, à luz, especialmente desse texto, não se refere apenas a esses momentos. E é exatamente nesse tipo de circunstância, como essa descrita aqui, que nós aprendemos o que de fato é glória, o que principalmente é glória. E nesse texto aprendemos, meus irmãos, que glória de verdade, é amar sacrificialmente e obedientemente, assim como o Filho do Homem amou. Glória de verdade, é amar sacrificialmente e obedientemente, assim como o Filho do Homem amou. Veremos isso em 2 pontos. No versículo 31 e 32, veremos que a cruz de Cristo evidencia a glória mútua entre o Pai e o Filho. E nos versículos 33 e 35, veremos que o amor de Cristo evidencia a glória mútua entre o Filho e a Igreja. No 31 a 32, nós veremos que a cruz de Cristo evidencia a glória mútua entre Pai e Filho. Do 33 a 35, veremos que o amor de Cristo evidencia a glória mútua entre Cristo e a Igreja. Volte os olhos ao texto, versículo 31, assim diz o Senhor nosso Deus. Quando ele saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. 32. Se Deus foi glorificado nele, também Deus glorificará nele mesmo, e glorificá-lo-á imediatamente. O versículo 31, meus irmãos, ele é marcado aqui por uma mudança de atmosfera. Desde o início do capítulo 13, o Senhor Jesus Cristo vem alertando sobre a presença de um traidor entre eles. Um corpo estranho. Alguém que, apesar de professar ali estar com Cristo, andar no meio dos discípulos, de fato não era um discípulo, não passava de um impostor. Esse momento que vem sendo marcado acerca disso, da presença desse indivíduo e o foco voltado para esse assunto, ele se encerra no versículo 30, o versículo anterior à nossa perícope, quando o traidor ele foi indicado, e também Satanás, diz o texto sagrado, entra nele para dar início ali ao plano de traição e que culminaria na execução do Senhor Jesus Cristo. Por isso que você vê a expressão aqui no início do versículo 31, quando ele saiu, uma referência a Judas, ao traidor, disse Jesus: agora. Ou seja, agora que o traidor foi embora, o discurso do Senhor Jesus Cristo ele muda. Antes, um discurso tenso e de acusação. Agora um discurso marcado pelo consolo e encorajamento, que se inicia aqui no final do capítulo 13, mas que vai pelos próximos capítulos subsequentes. E esse discurso chega até pelo menos o capítulo 17, onde o Senhor, com esse tom de encorajamento, de consolo, de cuidado pela sua igreja, pelos seus discípulos, ele vai
dando instruções, as últimas instruções antes de ele ser finalmente preso, julgado e morto. E veja que logo no início do versículo, logo no versículo 31, o Senhor Jesus Cristo, ele volta para algo que ele já havia falado no capítulo 12, versículo 23. Volte um pouquinho para você ver isso. Capítulo 12, versículo 23, como ele já tinha tocado nesse assunto. Respondeu-lhes Jesus: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Ele já tinha tocado nesse assunto no capítulo 12 e volta agora no versículo 31 do capítulo 13, fazendo uma referência clara aqui ao relógio que passava a girar, contando as últimas horas antes da sua crucificação. Ele faz isso apontando mais uma vez para o seu sacrifício como o seu momento de glória. Ele repete isso, meus irmãos, enfatizando aos discípulos que eram acostumados com essa ideia de uma glória reservada apenas para os momentos vitoriosos. Ele faz isso para prepará-los para esse outro lado da glória, essa outra característica, esse outro aspecto do que é glória. A glória da ignomínia, a glória do vexame, a glória da cruz. Por isso ele diz a expressão: agora foi o Filho do Homem glorificado. Entretanto, algo que nos chama a atenção aqui, nessa primeira fala, nessa fala inicial do Senhor Jesus Cristo, é o fato dele usar o verbo no passado. Não sei se você observou isso. Ele usa o verbo no passado, ele diz: agora foi glorificado o Filho do Homem. Mas como ele pode usar o verbo no passado se a cruz ainda não aconteceu? O julgamento ainda não tinha acontecido. Os açoites e os escárnios também não aconteceram. Como é possível ele afirmar categoricamente que o Filho do Homem, já havia sido glorificado? Agora. Como? Como a saída do traidor, a saída de Judas, ela poderia, ali dando seu início de todos os acontecimentos que iriam vir logo após aquilo, como isso poderia ser o início já, ou marcar já essa glorificação de Cristo? Ora, meus irmãos, o que temos diante de nós é a inevitabilidade da cruz. A inevitabilidade da cruz. A cruz era inevitável. É como se ele estivesse dizendo o seguinte: deu-se início ao processo e não tem mais volta. A cruz acontecerá com tanta certeza, essa glória será evidente e brilhará com tanto fulgor, que ele já poderia falar isso de forma categórica: o Filho do Homem já foi glorificado. Já foi. Já pode ser dado por completo, já pode ser dado por conquistada aquela realidade. A inevitabilidade da cruz. Você lembra as palavras do Senhor Jesus Cristo lá no Getsemane? Muitos tendem a interpretar aquele texto como se o Senhor estivesse meio que titubeando, fraquejando, diante da morte que ele teria que encarar. Mas à luz do versículo 31, desse texto aqui, meus irmãos, nós temos uma verdade que contraria essa interpretação. Porque o Senhor já está garantindo que a cruz estava conquistada, ela aconteceria, era inevitável. Como então ele poderia titubear quando chegasse mais próximo daquele momento? A cruz vai acontecer. A glória há de ser exibida de tal maneira que a certeza do evento já pode ter sido dado como acontecido. E rapidamente nós vemos aqui o Senhor Jesus Cristo falar dessa inevitável glória do Pai no Filho, essa harmonia intratrinitariana. Só que veja que ele foca, pelo menos inicialmente, nas pessoas do Pai e do Filho. Ele diz isso: e Deus foi, logo em seguida, e Deus foi glorificado nele. A cruz de Cristo não glorificaria apenas a segunda pessoa da Trindade, ela também glorifica, meus irmãos, a primeira pessoa da Trindade. Certamente você deve se lembrar do que significa glória. A glória, ela é nada menos do que exibição de atributo. A
publicidade de quem Deus é. É Deus manifestando seus atributos, suas obras, seus feitos no meio do seu povo, manifestando assim a sua glória. E a gente poderia passar horas aqui discorrendo sobre como Deus o Pai manifestou a sua glória na cruz. Há várias demonstrações dessa glória do Pai ali na cruz, mas para nós não nos alongarmos demasiadamente, pelo menos duas manifestações da glória do Pai na cruz. A primeira, meus irmãos, o Pai foi glorificado na cruz porque a sua justiça ela foi exibida na cruz. O Deus Todo-Poderoso, que exige que a sua lei seja cumprida completamente, de forma cabal, nos seus mínimos detalhes, teve o seu nome exaltado, glorificado ali, a sua justiça satisfeita com a morte do seu Filho. Quando olhamos para a cruz do Calvário, quando vemos o sacrifício do Senhor Jesus Cristo, nós vemos ali a justiça do Pai sendo satisfeita. E isso é uma exibição da sua glória. O pacto de obras que foi quebrado por Adão, agora cumprido por Cristo, o segundo Adão, glorifica ao Pai com a sua justiça sendo satisfeita. Não apenas a justiça do Pai é satisfeita, mas também o amor do Pai é exibido na cruz do Calvário. Ao longo do Antigo Testamento, há uma palavra hebraica que ela aparece com frequência, referindo-se a esse amor pactual de Deus para com seu povo, é a palavra Hesed. Essa palavra tem tudo a ver com o que acontece na cruz do Calvário. Na verdade, é o ápice disso. Deus, que ama o seu povo de maneira pactual, fiel, ele exibe isso de uma forma mais gloriosa possível na cruz do Calvário. Tudo aquilo que os profetas falaram no Antigo Testamento acerca desse momento glorioso, ele se cumpre na pessoa de Cristo, quando ele vai à cruz. E ali, e nenhum momento pode ser comparado a esse, é a manifestação maior do amor do Pai para com os seus filhos. Percebe o quão absurdo é alguém afirmar que o Deus do Antigo Testamento é um Deus que apenas manifesta ira e indignação contra as pessoas, inclusive contra o seu povo? É uma deturpação clara da revelação bíblica, além de colocar os testamentos um contra o outro. Não, meus irmãos, desde o Antigo Testamento nós temos o amor de Deus sendo revelado para nós, para o seu povo, e isso tem o seu ápice, como já falei, na cruz do Calvário. Deus exibe, o Pai, o seu amor para conosco na cruz, e isso é uma demonstração da sua glória. No versículo 32, veja, a cruz do Filho continua evidenciando essa glória mútua entre o Pai e o Filho. Se com uma linguagem no passado vemos essa glória evidenciada, mostrando que a cruz é certa, ela é inevitável, no versículo 32 vemos isso de uma forma reversa. No 31 há um foco aqui na pessoa do Pai, ele é glorificado na cruz, e falei aqui pelo menos duas razões pelas quais exibem essa glória dele. Mas agora, o 32 foca na glória que o Cristo, que o Filho que ele iria exibir, ele iria manifestar quando fosse à cruz. Nesse versículo, vemos dois momentos aqui de glória. O Filho será glorificado no momento futuro e será imediatamente. Há dois momentos aqui. Primeiro, um momento futuro, onde o Filho seria glorificado, mas também há uma realidade onde seria glorificado imediatamente na cruz. E é bem verdade que há um grande debate sobre o que significa isso entre os acadêmicos. O que de fato Cristo está falando aqui? O que se refere a esses momentos exatamente sobre o momento da sua glorificação? Tanto imediata quanto futura. Quando a gente olha para o texto, meus irmãos, não só para esse perícope, mas o seu contexto maior, faz total sentido entendermos que, com relação a essa glória que seria futura de Cristo, que ele manifestaria após a crucificação,
uma referência à sua exaltação. Como sabemos, o nosso Senhor, ele passou pelo seu estado de humilhação, a partir do momento em que ele se encarnou, e durante toda a sua vida em obediência, em sujeição à lei de Deus, a sua morte, a sua ida à sepultura, tudo isso compõe seu estado de humilhação. E a partir da ressurreição, quando ele ressuscita no terceiro dia e se segue na sua ascensão e entronização à destra do Pai, esses momentos marcam a sua exaltação. Cristo é ressuscitado, Cristo é assunto aos céus e Cristo também é entronizado à destra do Pai. Tudo isso é uma referência a essa glória futura. Cristo seria glorificado quando fosse ressuscitado, assunto aos céus e entronizado. Isso está de acordo com o capítulo 17 de João. Lembra da oração sacerdotal? Jesus, ele pede ao Pai que restaure a glória que ele tinha outrora com ele, antes da fundação do mundo. E é justamente o que acontece. Quando o Senhor é ressuscitado, a partir desse momento, ele começa a ser exaltado pelo Pai. E a sua glória se manifesta nesse momento. Após a sua vitória, ou melhor, a partir do momento da sua vitória sobre a morte, a glória da cruz é vista na exaltação de Cristo, meus irmãos. Mas e o que dizer dessa glória que seria imediata? Logo que ele fosse para a cruz, ele também seria glorificado, ele também exibiria a sua glória ali, não apenas após a morte, a sepultura, mas imediatamente na cruz, naquele momento, naquele ato, ele também manifestaria a sua glória. E assim como o Pai, há várias demonstrações da glória do Filho também na cruz, e eu quero me deter pelo menos algumas delas aqui. Primeiro, meus irmãos, quando vemos o texto falar que Jesus foi à cruz, ali nós temos que lembrar da sua misericórdia e compaixão demonstrada por nós. Sim, porque quem dentre nós, em sã consciência, quem dentre vocês aqui nessa manhã, em sã consciência, morreria por culpados? Quem dentre nós teria coragem de morrer por pecadores imundos? Pecadores que se rebelaram contra Deus de forma voluntária. Quem dentre nós iria para a cruz, demonstrando assim compaixão e misericórdia de criminosos? O fato é, meus irmãos, que vários criminosos foram para a cruz ao longo da história. Muitas pessoas foram penalizadas com esse tipo de morte, mas apenas o Filho do Homem, ele exibe compaixão e misericórdia nessa ida à cruz, e assim manifesta a sua glória. A cruz também é, meus irmãos, uma demonstração, uma exibição da sua longanimidade. Quanto tempo de sofrimento ele teve que passar, desde o início até o seu último suspiro na cruz. Um longo e doloroso caminho o aguardava até chegar à cruz, o caminho das falsas acusações, das falsas testemunhas, dos fariseus brincando de fazer justiça com aquele que é a justiça de Deus, a justiça encarnada. Um caminho que também envolvia sofrimentos físicos, os sulcos em suas costas, as bofetadas em seu rosto, a cruz que ele teria que carregar, a coroa de espinhos na sua fronte, todo esse sofrimento. E em tudo isso, vemos a sua longanimidade, vemos a sua paciência em suportar todo esse sofrimento físico, e não apenas físico, manifestando assim a sua glória. A cruz também, meus irmãos, é uma manifestação do poder do Filho. Você lembra? Quando Jesus morre, terremotos, o eclipse, mortos são ressuscitados, e até mesmo o incrédulo que se depara com aquele acontecimento, ele olha e diz de maneira clara a todos: este verdadeiramente era o Filho de Deus. Na cruz do Calvário,
o Filho manifesta também a sua glória através do seu poder. Percebe o que é glória de verdade? Você consegue observar, você vê nesse texto o que é glória de verdade? Vistas na pessoa do Pai e do Filho aqui, e não ache que há uma exclusão do Espírito Santo. Lembre-se que esse é o discurso do Senhor, as últimas horas antes da sua crucificação, e ele começa aqui e vai até o capítulo 17, e ao longo desses capítulos o Senhor também menciona a pessoa do Espírito Santo, seu papel, suas obras. Então, as três pessoas estão aqui no seu discurso como um todo presentes, e as três pessoas manifestam a sua glória na cruz. Há um foco inicial no Pai e no Filho, é verdade, mas as três pessoas, a Santíssima Trindade, é exaltada, é glorificada na cruz do Calvário. Pai e Filho, num foco especial aqui, manifestam sua glória dessa maneira, na cruz, no lugar de vergonha, no lugar de vexame, no lugar de ignomínia. Que glória é essa que a cruz revela, meus irmãos? Glória de verdade, que significa amar sacrificialmente e obedientemente, assim como o Filho do Homem amou. Nessa manhã, será que você percebe o Salvador glorioso que você tem? Um Pai cheio de glória, um Filho cheio de glória, um Espírito Santo cheio de glória. Percebe o quão tolo você é quando você é seduzido pela glória desse mundo? Por aquilo que o mundo chama de glória, que classifica como glória? Percebe o quão reducionista você é quando você entende glória, a ideia de glória como apenas se referindo a vitórias e a nomes escritos na história por causa de recordes quebrados, sejam eles de caráter esportivo ou não? Se houve um recorde quebrado na cruz, foi o recorde do sofrimento. Se houve um recorde quebrado na cruz, foi o recorde da humilhação. E é isso que ele, o Senhor Jesus Cristo, chama de glória. Eis aí a minha glória. Meus irmãos, as glórias desse mundo estão destinadas à derrota e à perdição. Glória verdadeira é o Salvador glorioso, o nosso Salvador glorioso, o nosso Deus Todo-Poderoso. Isso sim, o que ele fez na cruz do Calvário é demonstração de glória. E é por isso que nós devemos fazer como o apóstolo Paulo, lá em Gálatas capítulo 6, versículo 14, que diz: mas longe esteja de mim gloriar-me senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Eu pergunto a você nessa manhã, é nisso, crente, que você tem se gloriado? Na cruz de Cristo? Assim como o apóstolo Paulo reverbera esse ensino, é nisso que você tem se gloriado? Ou então, você tem se gloriado na quantidade de filhos que você tem? Isso acontece muito no meio reformado, né? Como se fosse um sinônimo de mais reformado do que outro. Como se fosse um sinônimo de mais crente, mais piedoso do que outro. Olha, eu tenho a minha aljava cheia. Sim, que bênção, que maravilha isso. Mas como se isso fosse já um atestado de conversão verdadeira. Ou talvez você tenha se gloriado na quantidade de mandamentos que você consegue obedecer. Olha o tanto de mandamentos que eu consigo guardar. Ainda que você não fale isso, mas no seu coração você pensa esse tipo de coisa. Como o jovem rico, que acha que consegue com a sua própria justiça diante de Deus ser aceito. Ou então talvez você tenha se gloriado no seu casamento. Olha como eu tenho um cônjuge bonito. Olha como eu tenho um cônjuge tão inteligente. Olha como eu tenho um cônjuge tão... E vai se perdendo nessas coisas, se gloriando nisso. Talvez o seu motivo de se gloriar maior nessa manhã seja o seu sucesso profissional, a sua realização na sua carreira.
o seu status, onde você conseguiu chegar, a sua formação. Ou então seja nos seus filhos que são bem-sucedidos. Eu não consegui me formar, mas o meu filho se formou, já fez mestrado, já está indo para o doutorado, está vendo? E nisso você tem o seu motivo maior de glorificação. Mas nessa manhã, o nosso Senhor Jesus Cristo nos chama a nos gloriar na sua cruz. E fazemos isso, meus irmãos, quando nós falamos da cruz de Cristo, quando ela está presente em nossos lábios, quando a gente sempre tem ela em nossos assuntos, em nossas vidas, o tempo inteiro. Quando falamos a cruz, quando falamos do seu poder para salvar pecadores, quando falamos da importância desse evento, do que aconteceu ali, quando estamos sempre vivendo em conformidade com isso também. Quando a gente se gloria na cruz, escute bem isso, quando você se gloria na cruz, não há espaço para você se envergonhar dela. Quando a cruz é o motivo principal para você se gloriar, não há espaço para você se envergonhar da cruz. Como assim? Quando você precisa enfrentar o ímpio, eu não digo enfrentar no sentido de caçar confusão, não é isso, mas em dado momento da sua vida, nós sabemos, a gente passa por isso. Como cristãos que somos, nós temos que dar testemunho de Cristo o tempo inteiro. E há algumas circunstâncias onde isso precisa ser ainda mais bem feito, a gente precisa de ainda uma condição ainda mais vívida desse testemunho. Precisamos falar de Cristo, não apenas viver em conformidade, testemunhar nossas obras, mas também falar do Senhor Jesus Cristo. E eu pergunto a você, nesse momento, quando você é confrontado e precisa falar de Jesus, falar da cruz de Cristo, ela é um motivo para você se gloriar? Ou então você tem se envergonhado dela? Como um cão mudo, que não defende o seu dono, você se envergonha da cruz e não tem coragem para falar, para bradar acerca da verdade da cruz, da glória da cruz. Certo reformador chamado Músculos disse o seguinte: aqueles que se ocupam da glória da cruz certamente serão glorificados. Percebe como isso nos faz enxergar o sofrimento de uma maneira totalmente distinta nessa manhã? Olhando para a glória da cruz, a nossa percepção de sofrimento muda completamente, meus irmãos. Talvez para você vai significar perder uma promoção no seu trabalho. Você, por não se envolver num tipo de falcatrua que precise participar daquele esquema para poder subir de posição, você não se envolve por amor à cruz de Cristo, por abraçar esse sofrimento, por saber a sua consciência ser cativa a Ele. Talvez signifique isso. Uma perda de uma glória terrena, porque você está alicerçado na glória que vem da cruz, que é manifesta na cruz. Para você, jovem rapaz, que ainda não se casou, a glória da cruz se evidencia, por exemplo, quando você se mantém firme no propósito de servir a Deus, casto, andando em santidade, aguardando em Cristo pela sua esposa, futura esposa. Da mesma forma para as moças. A glória da cruz, meus irmãos, se manifesta de várias formas em nossas vidas, vendo assim o sofrimento que acompanham aqueles que são discípulos do crucificado. E toda vez que você age assim, você exibe a glória da cruz na sua vida particularmente. E Cristo é exaltado. A Santíssima Trindade é glorificada por causa da glória da cruz que se manifesta na sua vida. Para o mundo, a definição de glória está completamente distinta, longe desse tipo de glória aqui revelado nesse texto. Mas para nós, glória de verdade é amar sacrificialmente e obedientemente, assim como o Filho do Homem amou.
Mas não apenas nós vemos aqui a cruz de Cristo evidenciando a sua glória, a glória mútua entre o Pai e o Filho. Também aprendemos amanhã, no versículo 33 a 35, que o amor de Cristo evidencia a glória mútua entre o Filho e a Igreja. Versículo 33 em diante, assim diz o Senhor. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus também agora vos digo a vós outros. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Nessa última parte, o Senhor passa agora a exortar aos discípulos a exibirem sua glória de uma outra maneira. No versículo 33, ele inicia claramente seu discurso de despedida. E a primeira coisa que ia ser percebida nessa mudança é a sua linguagem bastante carinhosa. Ele está falando apenas com os 11 agora, com os seus discípulos. E é a primeira vez que aparece essa expressão no Evangelho de João. Ele usando a expressão filhinhos. É bem verdade que os rabinos tinham o costume de chamar assim seus discípulos de filhos. Mas o Senhor aqui, ele vai chamar de uma forma ainda mais carinhosa os seus discípulos. Ele os chama por filhinhos. E isso é tão marcante para João, meus irmãos, que você deve lembrar que na sua epístola, ele por várias vezes repete a mesma expressão do seu Senhor e Salvador. Filhinhos. Filhinhos. Com todo carinho. Como um pai que se preocupa com os seus filhos, como um pai que protege e cuida dos seus filhos, ele agora fala para os seus discípulos, filhinhos. Além dessa demonstração de carinho, ele faz isso também com o intuito de chamar a atenção deles para o que ele vai dizer. Para onde vou, vocês não podem ir. E essa expressão de carinho, de filhinhos, aqui que ele diz, inclusive se manifesta nisso, nessa fala dele, dizer assim, para onde eu estou indo, vocês não podem ir, ou seja, eu estou indo para a morte, eu vou para a cruz, eu vou enfrentar a morte, e como eu cuido de vocês, como eu protejo vocês, vocês não podem ir agora. Bem verdade que os discípulos de Cristo glorificariam a Ele também em suas mortes no futuro, mas não naquele momento, não era chegada a hora ainda deles. Então ele, com todo esse cuidado, usa essa expressão, filhinhos, vocês não podem ir agora, ainda não é o momento. Escutem o que eu tenho a dizer, ele fala. Assim como um filho que se atenta às palavras do seu pai. Em seguida, o Senhor se apressa a dar uma nova roupagem a um antigo mandamento no versículo 34. Volte para Levítico capítulo 18, capítulo 19, versículo 18, por favor. Levítico 19, versículo 18. Eu quero que você veja isso com seus olhos, mesmo você diretamente vendo no texto, como o Antigo Testamento já falava sobre esse mandamento, já havia essa prescrição bíblica para o povo da aliança. Levítico 19, versículo 18. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo. Veja, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. O mandamento é claro. Amem o seu próximo como a si mesmo. Isso em Levítico, no Pentateuco, lá no início. A palavra de Deus já ordenava que houvesse esse amor mútuo dentro do povo da aliança. É lamentável, meus irmãos, como alguém pode enxergar no Antigo Testamento, mais uma vez eu repito isso, um Deus de ira simplesmente, apenas irado o tempo todo, quando Deus manifesta amor várias vezes ao longo do Antigo Testamento e ordena que o seu povo ame uns aos outros. Da mesma forma, reverberando aqui o ensino do Senhor Jesus Cristo, de Mateus capítulo 22, do 37 ao 40, o nosso breve catecismo de Westminster declara, em sua pergunta 42, em que se resumem os 10 mandamentos? Resposta,
Os 10 mandamentos se resumem em amar ao Senhor nosso Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todas as nossas forças e de todo o nosso entendimento. E o nosso próximo como a nós mesmos. Esse ensino do breve catecismo está apoiado, repito, em Mateus, capítulo de número 22, 37 ao 40. O próprio Jesus, nosso Senhor, falou que o resumo da lei, que depende de toda a lei e os profetas, é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Logo, esse ensino de amar ao próximo como a si mesmo já é um ensino antigo, velho. Então, o que é que significa aqui a fala de Jesus? Como é que ele pode chamar de novo esse mandamento, se já estava em Levítico, se todo o Antigo Testamento manifesta esse ensino, esse mandamento de amar ao próximo, como ele pode chamá-lo de novo? Se você se atentou para o que eu usei como expressão no início dessa fala, eu disse um mandamento com uma nova roupagem. Uma nova roupagem. A resposta, meus irmãos, para o significado desse mandamento aqui como novo, ela é encontrada na sequência da fala do Senhor, quando ele diz assim: como eu vos amei. Eis a novidade. Agora os discípulos, eles têm o exemplo do amor perfeito, encarnado. Eles não apenas conheciam o mandamento, claro, se eles conhecessem bem o Antigo Testamento, como conheciam de fato, eles sabiam que isso já tinha sido gravado ali nas letras, mas agora, diante deles, eles têm esse amor exemplificado, vivenciado e demonstrado de uma forma como nunca antes. Nenhum homem havia amado como Jesus, o seu próximo. Nenhum homem tinha demonstrado tanto amor para com o seu próximo como Jesus. Por isso ele diz: um novo mandamento vos dou. Amem ao seu próximo. Esse mandamento antigo, amem ao seu próximo como eu vos amei. Como o exemplo que eu tenho lhes dado, olhem para mim e amem da mesma maneira, da mesma forma. E que fique claro isso nessa manhã: somente os discípulos de Cristo, que são verdadeiros discípulos de Cristo, autênticos discípulos de Cristo, podem amar assim. Só crentes podem amar assim. E esse amor, meus irmãos, ele possui algumas características, pelo menos 3 aqui. Primeiro, ele é um amor sacrificial. É um amor que faz pouco caso de si mesmo. É um amor que demonstra, primeiramente, a sua prioridade é o outro, é pensar no outro. Isso é muito bem evidenciado lá em Filipenses capítulo 2. Você lembra que o apóstolo Paulo diz, do versículo 6 ao versículo 8 de Filipenses 2, que Cristo esvaziou-se, a chamada teoria quenótica, não da sua divindade, não dos seus atributos, mas a ideia é que ele se esvaziou da sua glória, dos privilégios que outrora ele possuía, por amor ao seu povo. Amor sacrificial. Amor que pensa no outro, primeiramente. Segundo lugar, esse amor é um amor obediente. Mesmo diante da visão aterradora, da ira do Pai, que seria derramada sobre ele na cruz do Calvário, isso não fez com que ele mudasse os seus passos, mas continuou trilhando o caminho da cruz. Uma obediência inabalável. Custe o que custar. Perdesse o que tivesse que perder. Isso é demonstração de amor obediente a cada aspecto da lei de Deus, nos seus mínimos detalhes. Amor obediente. Esse amor também é um amor, meus irmãos, indiscriminado. Um amor indiscriminado. Isto é, ele ama a judeus e gentios. O seu amor não está reservado a apenas uma etnia, a um povo específico de uma nação, mas o seu amor, ele é demonstrado, ele é derramado a todos. Imagine os discípulos escutando isso num contexto onde havia um ódio terrível contra os samaritanos e contra os gentios. Vocês têm que olhar para o seu próximo, para o próximo de vocês e amar. Não, mas não é judeu. Tem que amar. Mas é um samaritano?
tem que amar. Mas é um gentil. Ame como eu vos amei. Um amor sacrificial, um amor obediente e um amor indiscriminado. Em seguida, no versículo 35, o último versículo da perícope, o Senhor passa agora a falar da glória da igreja. E veja como ele descreve aqui a maneira pela qual os seus discípulos seriam reconhecidos como discípulos autênticos do Senhor. Seria justamente quando fizessem isso, quando demonstrassem um amor sacrificial, obediente e indiscriminado. Muitas vezes a gente fica sem entender o porquê do mundo demonstrar tanto desprezo para com a igreja. E claro, isso, em certo sentido, é natural, porque o mundo, o seu sistema corrompido, ele é contra a igreja, ele é inimigo do povo de Deus. Mas não significa dizer, meus irmãos, que a igreja tem legalidade para dar razões para o mundo nos criticar. Eles farão isso, de forma geral, automaticamente. Mas quantas vezes discípulos de Cristo, pelo menos assim se denominam, dão razão, dão motivo para pessoas do mundo nos criticarem, e normalmente passa por isso, pela falta de demonstração de amor para com o nosso próximo. Perceba como o Senhor é enfático: olharão para vocês, identificarão vocês como meus discípulos quando vocês amarem uns aos outros. Logo, se não estão identificando vocês como meus discípulos, é porque vocês não estão amando uns aos outros. Essa é a glória da igreja, meus irmãos, que o Senhor nos lembra essa manhã. A igreja, a glória da igreja, ela é exibida quando ela ama como o Filho. E o Filho é glorificado quando o mundo reconhece que a igreja ama como Ele. Vou repetir. A glória da igreja é exibida quando ela ama como o Filho. E o Filho é glorificado quando o mundo reconhece que a igreja ama como Ele. Eis a sua glória, crente. A sua glória não está no concurso em que você passou, ou no filho que você tem, no filho que a sua esposa está esperando, ou se você pratica muito bem um esporte, tem uma habilidade esportiva, ou uma habilidade artística. A sua glória não está nos seus talentos, nas suas capacidades, nos seus recursos. A sua glória, a nossa glória como igreja de Cristo, está em imitar o amor do Filho do homem. Mas isso é glória para você? Isso é glória para você? Se o seu amor não é sacrificial, obediente e indiscriminado, então você não é digno de ser chamado discípulo de Cristo. Na verdade, se nosso amor não se manifesta assim, agimos como Judas, como impostores entre os discípulos. Aparentemente somos vistos como discípulos, mas internamente nunca experimentamos o novo nascimento. Eu concluo perguntando a você: quais são os feitos esportivos que você os considera como mais gloriosos? Talvez se você pudesse falar, você nesse momento, ou podemos fazer isso após o culto, pudesse elencar na sua cabeça já vários momentos que você teve, que você viu no esporte nacional e internacional. Eu me lembro daquela partida. Eu me lembro daquele dia. Como aquele atleta conseguiu quebrar aquela marca. Especialmente aqueles que gostam de futebol devem lembrar dos momentos gloriosos do seu time, né? Quando fez aquele gol no último momento e deu aquele título tão esperado. Ou então, caso você não seja um admirador de esportes, quais são os acontecimentos mais gloriosos para você? Sem ser no âmbito esportivo, em alguma outra área. Quais são? Em outras palavras, o que é glória para você? Eu espero que nessa manhã a sua visão acerca do que é glória não se reduza a estes momentos de vitórias. Mais do que isso,
Que a sua concepção de glória seja a mesma do Senhor Jesus Cristo. Entendendo que glória de verdade é amar sacrificialmente e obedientemente, assim como o Filho do Homem amou. Eu louvo a Deus e falo isso, meus irmãos, na sua presença, claro, especial nesse momento, e com temor e tremor, pela vida dessa igreja particularmente. E digo isso não de forma alguma para bajular ou coisa do tipo, mas dando a Deus, tributando a Deus toda a glória, dizendo que essa igreja, a Betel, por louvor da glória do Senhor nosso Deus, tem manifestado, de forma geral eu digo isso, este amor aqui descrito. É bem verdade, nossa igreja, assim como qualquer igreja, precisa ter a palavra fielmente sendo pregada, dentre outras marcas importantíssimas para uma igreja estar de pé, reconhecida como verdadeira. Mas se a Betel tiver uma pregação fiel no seu púlpito, os sacramentos sendo administrados corretamente, a disciplina eclesiástica sendo aplicada, como tem acontecido, do mesmo jeito ela continue durante décadas e décadas e décadas. Isso vai ser uma maravilha, isso continuará sendo glorioso, maravilhoso. Mas se nós não continuarmos perseverando nesse amor aqui, no amor de Cristo, não poderemos ser reconhecidos como seus discípulos. Que Deus continue dando graça a cada um de nós, para que perseveremos nesse amor. Que eu experimento isso e falo isso com toda sinceridade, a cada dia da minha vida, especialmente em momentos como de dificuldade que temos passado nos últimos dias. Louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Que Deus os abençoe e continue fazendo vocês perseverar nesse amor. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, nós te engrandecemos essa manhã e te louvamos pela tua palavra, Senhor, que foi pregada agora, pedindo, Senhor Deus, que o teu Santo Espírito venha aplicá-la em nossas vidas, que venhamos a perseverar neste amor, no amor de Cristo, amando uns aos outros como o Senhor nos amou, e que essa glória seja manifesta na vida do teu povo, tanto no sentido público, como a igreja reunida aqui, mas também particularmente. Cada indivíduo, cada homem, cada mulher, cada criança, glorifique ao Senhor através desse amor. Nos sustenta, ó Deus, para assim continuarmos. Perdoa, ó Deus, nossos pecados também. Perdoa quando nós falhamos em amar como verdadeiros discípulos de Cristo. Nos perdoa, Senhor. Abençoa o teu povo, em nome de Jesus Cristo. Amém.